Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é cantora, compositora e ministra de louvor. Estou aqui com Ju Bragança, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Estou feliz de estar aqui, de te conhecer. Programa lindo, maravilhoso. Que legal, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade, que a casa é sua. A gente já cantou aqui, já tocou violão e fica com a gente até o final, que vai ter música também, né? Mais sons aí para você curtir, tá bom? E eu queria também aproveitar e falar um pouquinho da sua caminhada com Jesus. Se você nasceu em lar cristão ou foi conhecendo Jesus conforme a caminhada da vida? Então, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu sou filha de pastor. Sou a filha do pastor, aquela sem nome, né? A filha do pastor. Eu nasci num lar cristão, minha família era da igreja presbiteriana e eu conheci Jesus muito cedo. Eu tinha entre 6 para 7 anos. Eu já ia na igreja, já estava na classinha. Mas um dia a minha tia, que era professora da escola dominical, ela me perguntou assim: "Você quer aceitar Jesus?" E eu falei: "Por quê?" Acho que eu já era subversiva naquela época. E ela falou assim: "Porque Jesus te ama. Você sabia que ele morreu para te salvar?" E ela pegou o livro Sem Palavras, que era um livrinho muito legal, que falava sobre Jesus para as crianças. E ela começou a falar do plano da salvação. E ela foi me explicando o quanto Jesus era maravilhoso. E eu me apaixonei. Eu era uma criança. Então, para mim, foi assim... tem algumas crianças que gostam do Homem-Aranha. Para mim, foi Jesus. Assim. Foi aquela paixão e aquela coisa, ele é meu super-herói. E aí foi... Dali eu comecei a entender o que eu fazia na igreja, o que era aquele ambiente todo, por que as pessoas cantavam, por que o pastor falava, por que tinha culto de ceia, a cruz, o sangue. Sabe assim, aquilo começou a fazer mais sentido. Começou muito cedo. E eu nunca esqueci desse dia. Eu tenho na minha memória afetiva, assim... nítido. Eu estava na casa da minha avó, brincando na máquina de costura dela, minha tia entrou e começou a perguntar e foi falando. E foi sensacional, assim. E você aceitou aquilo também, né? Porque filho de pastor parece que tem aquela pressão também. Se é filha de pastor, já aceitou Jesus automaticamente. Já está, né? Salva já lá, tá salva. Já vai no grupo, né? Sim, e não é bem assim, né? Cada um tem o seu encontro individual com Deus. E que bacana também ter essa referência em casa, que é super importante. Eu não nasci em lar cristão, né? Mas assim... sempre Deus coloca pessoas também para a gente conhecer Ele, de verdade. Sem dúvida. Mas é um privilégio, né, acredito. Eu me sinto. Para mim foi bom. Eu conheço muitas pessoas e tenho amigos que se converteram adultos, né? Então não viveram essa experiência de você conhecer Jesus na infância. É diferente. Porque é um encantamento, é uma caminhada diferenciada mesmo. Você começa a entender aos poucos. Porque assim, eu me lembro das músicas que cantavam, né? A gente não entendia muito as canções do Inário. Eu sempre brinco que eu falo que cantava aquele hino: "Se das vidas vargas, procelosas são". Que raio é isso, né? Era uma linguagem muito litúrgica, muito difícil. Mas aí tinha a classinha salvava, porque aí a tia com flanelógrafo, meu Deus, denunciando a minha idade. Então, ali ela ia explicando, mostrando, e aquilo ia entrando no coração da gente, porque era uma linguagem para criança. Por isso que eu acho muito importante a gente ter ambientes que se conectem com a criança. A criança precisa entender. Tem pessoas que falam, não, a criança no meio do culto ela aprende. Não é bem assim. Acho que ela precisa ter um ambiente facilitador para ela se conectar. E aí ela vai entendendo e ela vai carregando na jornada dela. Então, sim, foi você muito citou bom. algo bacana, porque tem muitas igrejas que tem, né, a salinha da criança e tal, só que às vezes a criança fica lá fazendo desenho ou outras coisas só para se distrair. Isso, só para ficar aí que a sua mãe está no culto e te busca depois. E não tem um ensinamento real, né? Porque dá pra gente trabalhar com crianças também, ensinando, né? Claro, de uma forma mais didática, assim, né? Até uma coisa mais criativa para aprender a atenção, mas realmente é importante. Tem igrejas que não, deixa a criança lá, quando acaba o culto, pronto, pegou e não recebeu nada ali de Deus, sabe? Não, eu vivi muitas experiências na infância e depois adulta. Na igreja que eu sou membro, a gente tem as temporadas de férias. E isso lá nos anos 2000, tinha as temporadas de criança. Eram 300 crianças num acampamento e eu ia para fazer o louvor. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu fui ministrar o louvor,
E eu comecei a tocar músicas comuns e a molecada, fora, fora. E eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não conectei. Aí cantei a segunda música, fora! Aí eu olhei pro pastor assim, quase a lágrima escorrendo, ele, continua, eu, entendi, me jogou na fogueira. Primeiro dia. No segundo dia eu comecei a andar pelo mato do acampamento e falar, Deus, eu não sou animador de plateia. Eu quero te adorar, mas essas pessoas precisam ter uma conexão contigo. Eu queria que as crianças adorassem. E eu sou de uma escola onde a gente canta o mesmo repertório do culto de adulto lá com eles. Então não é aquela coisa infantilizada. Eu acho que a criança tem capacidade para cantar. E eu me lembro que aí a minha mentora, Erika Checan, ela falava, leva canções da Vineyard. Vineyard tinha, quando estava começando, aquele projeto de músicas simples, músicas fáceis. E nós cantávamos com os adultos. Por que não cantar as mesmas canções com as crianças? Mas você pode mudar o arranjo, você pode fazer uma coisa. Aí eu falei, acho que é por aí. Comecei a me lembrar. Aí, segundo dia de acampamento, comecei a tocar um Eu Te Busco, umas paradas mais legais. Eu só via as crianças assim, Aí, oba, fui aceita, fui promovida, passei no vestibular. Legal. E dali eu fui vivendo experiências com eles. E eu sempre começava aquele tempo de louvor, celebrando, então para cima. Depois eu caía para a ministração, porque tinha crianças ali machucadas, feridas. Tinha pais que estavam se separando e colocavam o filho num acampamento e ia resolver a vida. Tinha criança que foi abusada, tinha de tudo. Então a gente entrava nesse momento da adoração e caía para a ministração. Então eu vi crianças levantando as mãos, eu vi crianças aceitando Jesus, crianças sendo curadas emocionalmente ali. E eu estou falando de criança de 5, 6, 7 anos de idade. Então aquilo para mim era um bálsamo, que eu falava, isso sim faz sentido. Então acho que a gente precisa sair um pouco dessa coisa de classinha, animação, tipo escolinha, e viver outras coisas e levar Jesus vivo, Jesus real, que transforma a vida da criança, assim como ele transforma a gente. Que bacana, porque às vezes a pessoa fala, é criança, né? Não sofre, não deve sentir, né? Nada. Ela nem tá vendo, imagina. Mas a criança, ela sente sim, né? Tem o lado também ruim. Às vezes, até mesmo quando a família tá desestruturada, pais se separando, às vezes a pessoa fala, não tá nem percebendo, depois a gente conta. Mas a criança começa a sofrer também, né? Sim, sem dúvida. E ter esse apoio é muito bacana. E eu queria saber também dos seus pais, né? Pastores, se teve alguma pressão também para você fazer parte da igreja. É porque sempre, né, a gente vai pro culto, tem que levar a criança. Eu era acordada no susto. Vamos acordar! Escola dominical, 7 da manhã. Não existia ou eu não quero ir ou eu não vou. Isso não existe. Eu sou mãe, hoje eu falo, caramba, tudo ai, não quero, não vou. Aí eu falo, a gente não tinha essa opção. Então, assim, meu pai chegava abrindo janela e bora acordar, e a gente tinha que acordar e a gente ia. E como eu falei, muitas vezes a gente não estava nem sabendo o que estava rolando. Mas a gente chegava lá, o que me salvou, o que me fez ser quem eu sou hoje foi a música. Porque eu comecei cedo, eu comecei na infância. Então me vinha assim, eu vou tocar, porque eu toco na igreja desde os 7. Então eu falava, vamos tocar, eu, os meus irmãos. Então a gente ia para a igreja para quê? Para tocar. Então isso era maravilhoso. Então a gente gostava. Né? Eu tenho uma geração de amigos como eu que viveu essa experiência. Então, a gente gostava de ir porque a gente ia tocar. Talvez se fosse para ficar sentado lá 2 horas de culto, a gente ia pensar, ai, que saco. Não ia gostar. Mas hoje, né, também agradece pelos pais que fizeram isso, né? Porque às vezes a criança não entende que é pro bem, né? Porque ainda não conhece o caminho. Mas depois é só agradecer. Sim, com certeza. Que bacana. Então não teve essa pressão, teve mesmo essa coisa assim, obedece e vai e cala a boca. Sim. E aí, então, Deus já te usa desde novinha ali no louvor, mas quando que você teve o clique, assim, falou, agora é um ministério, que você canta para Jesus, alcança vidas, que teve o clique mesmo, assim, o start? Eu tinha 11. Nova eu me lembro também. de estar num culto e um pastor maravilhoso, eu não lembro o nome dele, mas ele pregou e falou assim, fala para Deus quais são os seus sonhos. Fala para Deus aquilo que você deseja. Fala para Deus aquilo que está no teu coração. E eu fui para frente e falei, Deus, eu quero te servir. Se o Senhor quiser usar alguém, usa a mim.
eu tô aqui. E eu me lembro desse pastor falar assim, toma cuidado com o que você também vai dizer. Porque se você se colocar diante de Deus, você já era, né? Tipo, Deus vai te usar. Deus vai te usar. E eu fui sem medo. Falei, Deus, se o Senhor quiser usar alguém, usa a mim. E ali, tudo começou ali. Virou uma chave. E eu entendi que aquilo era além de uma diversão, que era um chamado, uma vocação. Eu entendi isso muito cedo. Então era muito especial e importante o que eu fazia. Então, meu pai, ele fazia culto nos lares, tinha culto de quarta-feira, tinha culto o tempo inteiro, gente. Eu não ia no parquinho, eu ia no culto. Então eu estava sempre tocando e ministrando. Onde eu ia, eu estava com violão. E eu lembro de voltar dormindo no carro, né? Uma criança, né? Porque eu era a primeira a chegar, a última a sair, né? E, então foi exatamente naquela noite, uma pregação num sábado, daquele pastor, e eu falei, eis-me aqui, Jesus. E continuo fazendo essa mesma oração sempre. Se o Senhor quiser me usar alguém, usa a mim. Então já faz tempo que você está nessa caminhada da música. Ah, faz mais de 30 anos, né? Eu tenho 46. Não queria falar a idade, né? Eu sei que eu tenho cara de 32. Tem. Que bacana. E Deus te usa para compor também. Eu queria que você falasse também sobre isso, sobre essa experiência. Como que Deus entrega, né, essa relação com o Espírito Santo para compor as canções? Então, tem dois movimentos aí, né? Assim, as minhas primeiras canções foram momentos mais assim, de estar mesmo em oração, de nem Deus, né? De inspiração. Que tem gente que não acredita nisso. Ah, Deus vem, te inspira, você escreve. Não, é verdade. A gente é inspirado. Então, assim, as minhas primeiras canções foram assim, de experiências que eu vivi na igreja, na minha vida, e que eu me sentia inspirada e ia escrevendo. Mas com o decorrer dos anos, eu fui estudar. E aí eu tive aula com o meu mentor, que é o Jorge Camargo, e aí eu fui entender aquilo que eu fazia na técnica, né? Então tem um jeito, é possível você fazer uma coisa pensando, né? Lembro de eu falar assim, eu queria fazer uma música sobre graça. Um tema, vamos dar um tema, vamos escrever sobre graça. Então aí eu sentava e começava a escrever a partir daquele tema. E a gente pensa nos versos, pensa na quantidade de versos, o refrão, tem toda uma coisa que você pensa. Mas isso não deixa a gente engessado, porque a maioria das minhas canções, elas vêm nesses momentos assim, de estar, às vezes, escolhendo feijão, lavando uma louça e começar, ou no trem, né? A música que eu vou cantar hoje é uma dessas, que eu estava no trem, vendo a vida passar na janelinha, e a melodia veio. E eu comecei a balbuciar no trem como se eu estivesse na sala da minha casa. Esqueci todo mundo. E aquela melodia foi vindo e eu fiquei balbuciando ali. Aí eu peguei o celular, graças a Deus, pela tecnologia, né? Cantarolei e gravei. Cheguei em casa, a primeira coisa, peguei o violão, dei o primeiro acorde, a letra veio. Transbordou. E foi. Eu não parei para ficar, vou falar sobre. Não. Transbordou e eu cantei. Então tem sido assim. Eu acho que a partir daquela oração, ei Deus, se o Senhor quiser usar alguém, o Senhor me usa, tem sido assim. Deus tem trabalhado no meu coração, na minha vida e me inspirado a fazer canções. Sim, que legal. E muitos cantores, né, também passaram por aqui e fala também disso, né, da inspiração que eles recebem. Muitas vezes é um momento que eles estão passando, entra no quarto, faz uma oração, Deus responde primeiro, aí pega aquilo, né, aquela oração e faz uma canção. Já aconteceu isso com você também? Sim, muito. De estar ajoelhada chorando. E agora? Senhor, quem vai ser da minha vida? E Deus vir e falar, e você, puxa, isso é música, aí você corre e pega um violão. Falei, mas pra mim é facilitador, né? O violão tá sempre num cantinho. E é isso. A gente reconhece o Deus a quem a gente serve. Então, se a gente reconhece o Deus que a gente serve, a gente adora. E a adoração, ela começa no quarto fechado. Ela começa lá em casa. E é lá que você tem as suas maiores experiências com Deus. E aí transborda. Muito bem. Bem legal. E você tem muitas canções já? Composições? Você sabe que eu não sei quantas canções eu tenho, mas então eu tenho muitas. Eu tenho muitas. E às vezes eu quero lembrar, até essa semana uns amigos me pediram algumas canções, porque sou compositora. O pessoal de Vencedores por Cristo está gravando um disco novo. E eles mandaram, Ju,
manda umas músicas. E eu mandei. Aí essa semana, Ju, a gente queria um rock. Aí eu falei, rock, tá bom, eu acho que eu tenho um rock. Aí eu entro nos meus e-mails e fico lá caçando. Sempre tem uma música que eu falo, nossa, nem lembrava. Nossa. Nem lembrava. Então, assim, tem muitas. Eu nunca fiz esse catálogo. Preciso fazer. Mas tem bastante. Eu tenho 2 discos gravados e os 2 são autorais. Nossa. Fora as que eu não gravei, as que eu tô fazendo. Semana passada eu fiz uma nova. Então, assim, era o tempo todo. É que eu ainda sou preguiçosa, tá? Eu poderia fazer uma todo dia. É que eu tenho louça para lavar, eu sou mãe, tenho filho para levar na escola. Aí eu vou abandonando, assim, e deixo vir aquela coisa mesmo, assim, para preciso parar aqui, que tem algo vindo, né? Legal. Mas tem bastante coisa, não sei te dizer quanto não. Podia fazer uma para o nosso programa, Incomparavelmente Lindo? Então, boa. Ah, Vamos fazer, então. pode ser pagode, Encomenda, hein? pode ser qualquer ritmo que Tá você bom. quiser. Que aqui a gente aceita tudo, Sim, gente. senhora. Vocês escutaram, não é? Tá Que encomendado. bacana. E como você tem muitas composições, como que você escolhe, assim? Você tem sei lá, alguma estratégia? Como que é? Para montar os álbuns que você montou, por exemplo? Então, o meu primeiro disco, assim, eu tenho o meu lado produtora também, né? Então, eu escolhi, eu acho que no primeiro disco tinha 12 canções ou 13. Eu escolhi umas 20. Conversei, aí eu tinha um produtor, e aí o produtor escutava, aí ele falava, ele fazia uma seleção, né? O primeiro disco eu precisava disso. E aí ele falava assim, ó, essa é igual a essa é muito parecida com essa aqui também. Aí ele falou assim, ó, escolhe uma dessas 3, que elas são parecidas, e ia rolando mulher, aí você vai abandonando, né? A gente chega um momento da caminhada gravando que você tem que abandonar algumas coisas. Então você vai abandonando e vai pegando aquelas que falam mais, e claro, você tem uma proposta. Seu disco vai falar sobre o quê, né? O meu primeiro disco chama Consumado. Então era uma linguagem mais litúrgica. O público, a igreja que eu costumo tocar, a igreja presbiteriana, a igreja batista, igrejas mais litúrgicas. E aí eu pensei, poxa, então tem música para ceia, tem música que vai nessa direção. Então eu fui selecionando aquilo que era a proposta temática do disco, né? O segundo disco eu já sabia o esquema, então eu já escolhi, eu falei, essas daqui. E o produtor falou, perfeito. Que legal. É porque tem igrejas também que gostam mais de louvores tradicionais. Não são todos os ritmos, por exemplo, que entram, né? Sim. Em algumas igrejas. Então, por isso que eu tenho um público, né? Assim, quando eu decidi gravar um disco, eu tive que escolher também qual caminho que eu vou. Eu quero ir para o congregacional, que é a escola da onde eu vim. Então, eu escolhi um repertório que era para a igreja cantar. Porque eu tenho muitos amigos que fazem canções cristãs, mas é mais intimista, uma coisa mais para você escutar em casa, no carro. E eu gosto de fazer, eu escutava as pregações do meu pastor, e sempre quando ele acabava de pregar, eu falava, podia ter uma música com isso que ele falou, ia ser sensacional vir com essa canção. E aí eu começava a pensar, por que não? Então eu ficava assim, aí eu ficava ouvindo as pregações e até hoje eu sou assim, o celular tá ali, tem uma frase, uma palavra, é assim que eu faço música, ouvindo pregação. E aí eu comecei a fazer. Falei, eu quero que as pessoas cantem as canções, né? E assim, é bem legal, assim. Ver que você escreve algo que testifica no coração das pessoas, e elas cantam. Então, quando eu vejo as igrejas cantando, e na minha experiência ainda é muito legal, porque as minhas músicas começaram a tocar em rádios cristãs, e muitos irmãos católicos começaram a escutar. E aí eles me mandavam um e-mail, que naquela época, meu disco foi em 2011, né? Então era e-mail, olha, a gente cantou no nosso momento litúrgico da missa, tudo bem, a gente pode cantar. Aí eles mandavam vídeos. Era sensacional ver lá o padre e o pessoal celebrando, né, a liturgia deles, cantando a música Eis o Cordeiro, que é uma das músicas que ficou mais conhecida minha na época. E eu falei, é isso aí, a música é para ela ir. Não importa onde, é para ela ir. Então, eu percebi que a gente estava no caminho certo. Bacana quando as músicas começaram... Outro público, né? Outro público. Porque geralmente o evangélico tem uma restrição ali. Tanto é que a Isadora Pompeu, ela gravou uma música, né? Que, gente, ninguém aguentava mais ouvir. Não porque é ruim, mas é porque tocou tanto. E realmente, exatamente, as pessoas, muitas pessoas criticaram. Porque é uma letra católica e tal. Gente, é hipocrisia, não é? né? E aí o evangélico parece que tem uma restrição. Agora, você viu que bacana?
O católico foi lá, pegou a música, colocou ali, porque tá falando de Jesus, gente. A proposta não é adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para eles, a minha linguagem era a mesma dele. Então, comungava. Eu consegui me conectar com esses irmãos. Então, eles cantam muitas das minhas canções e eu fico feliz da vida. Eu falo, é isso, é canção de adoração, é para adorar a Jesus. Vambora. Entendeu? Então, eu lembro que eu fui numas... Assim, tem os católicos que eles têm umas baladas de juventude que eu achava sensacional. Eles me convidavam para ir, eu ministrei louvor em muitas igrejas católicas. Aí eu falava com meu pai, interessante, pastor, interessante. Ele, mas você adorou Maria? Eu falei, pai... Né, essa coisa tradicional, né, das pessoas mais velhas, né, a preocupação dele. Eu, não, eu adorei Jesus. Eu estava lá com um propósito. Eu estava lá com esse propósito e sempre fui aceita. Então, eu brinco, eu falo que eu ministro aonde me convidar. Sim, mas é bacana ter esse acolhimento. Sim, pelo menos eu tive essa alegria de viver essas experiências. Foi muito bom. Curiosa também em saber as suas referências musicais, né? Porque isso para o músico também é muito inspirador, é importante. Queria que você compartilhasse com a gente. Então, assim, a minha mãe, ela gostava muito de música. Ela e meu pai, eles cantavam num quarteto na igreja presbiteriana. Então, eu me lembro de ver eles ensaiando num sábado. E, assim, pessoas da minha idade, naquela época, né, nos anos 80, o cancioneiro, a música cristã, ela era muito diversificada, mas é diferente de hoje. Então, todo mundo escutava Luiz de Carvalho, todo mundo escutava Vencedores por Cristo, todo mundo escutava tudo o que tinha. Denise, Grupo Logos, João Alexandre, Amy Grant, Michael W. Smith. A minha mãe, o que ela fazia? Ela ia na Bom Pastor, que era a única loja cristã que tinha, que vendia discos. E ela chegava lá e falava assim, eu quero levar discos para os meus filhos. E o vendedor mostrava, tem aqui Take Six, Quarteto Vida. Era assim, música brasileira, música americana. E ela chegava com um monte de disco. Então tinha do Luiz de Carvalho a Amy Grant, ao Michael W. Smith, a Capela. E tinha Vencedores por Cristo. Tinha de tudo. A coral da Igreja Batista de São Paulo, cantando hino. Então eu escutei tudo isso. Foi uma coisa que foi vindo. Então não tinha essa coisa de gosto musical. Não existia ainda. Hoje eu tenho. Coisa que eu não gosto mesmo. Mas não tinha. Então era o que tinha para hoje. E a minha mãe colocava lá e ela cantava. E a gente ouvia. E aí a gente aprendeu a tocar. Eu comecei tocando para minha mãe. Minha mãe tinha um caderninho lá com as músicas que ela gostava. A gente escrevia para ela e ela cantava com o caderninho, a gente sentava e tocava para ela cantar. Aí no culto, meu pai chamava, a irmã Aurora vai cantar um louvor. E aí ela, vem filha, vem. E aí eu pegava o violão e tocava, já tava na bala na agulha, e ela também cantava de tudo, porque eram as coisas que nós escutávamos, né? Então eu tive essa sorte mesmo de ouvir do brega ao pop rock. Eu lembro quando ela chegou com o disco do Cats Barneia, Resgate, Oficina G3. Isso foi nos anos 90, a gente era criança. Bem eclética ela também, né? Minha mãe, então, porque ela falava, quero levar discos para meus filhos. E ele falava, isso aqui é uma bênção, irmã. Chegava o Cats Barneia. Super legal, assim, né? E a gente adorava, porque era novidade. Porque, no fundo, nos cultos, cantava muito hinário, né, normal das igrejas dos anos 90. E Adhemar de Campos, poxa vida, né? Teve essa época de Adhemar vir mesmo e influenciar uma geração. Mas tinha as irmãs que vai sempre ali cantar alguma coisa. E era isso que todo mundo escutava. Do Luiz de Carvalho aos corais e os artistas americanos. Tinha de tudo. Foi, graças a Deus. Muito bem. E hoje você tem alguma inspiração assim ou não? Então, depois que eu cresci, que eu comecei a tocar o violão de aço, lá pelos meus 14, 15, 16, o cara que mais me influenciou foi o Bob Fitts, que eu gosto muito, que aí tem essa coisa do worship folk, que é essa coisa do violão. A Amy Grant, ela foi uma figura importantíssima, porque teve uma representatividade. Eu me vi. A gente tinha... Escutar disco era algo muito especial. Porque chegava aquele LP em casa, a gente tirava do plástico, tinha um cheiro que subia.
e tinha um papel que você tinha que ler. Quem foi que fez? Você lia a letra das músicas. Era um ritual. Era um ritual. E aí tinha fotos. Então, quando minha mãe chegou com um disco, que eu não lembro o nome agora, um disco da Amy Grant, e ela tinha um cabelão fuá, assim, bem crespo, e um violãozão folk, um batom vermelho. Eu olhei assim e falei, nossa, uma mulher, porque a música é um universo muito masculino. São poucas mulheres ainda até hoje. E eu me vi. Falei, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Eu tinha uns 9, 10. E aí eu escutava aquele disco, furava. Então ela foi uma figura importantíssima para esse jeito de eu tocar, para esse jeito das melodias que eu gosto. Mas depois, quando eu conheci o Bob Fitts, que isso foi em 1997, aí foi uma inspiração porque ele é um ministro de louvor. E aí eu falei, interessante, gostei. Sabe, você vai se identificando. O Ademar foi uma inspiração também, né, para todos nós. E o maior de todos, que é que eu falo que é o meu mentor, que é o Jorge Camargo. O Jorge Camargo, que é um compositor, ele era de Vencedores por Cristo. Como a gente escutava disco, você escuta o quê? A voz. Em alguns discos não tinha foto. Então era uma voz que me convidava. Eu falava, nossa, que voz bonita desse cara. Uma voz grave, uma voz melosa, gostosa de ouvir. E as composições que ele fazia, porque eu lia lá, Jorge Camargo. E eu ficava, Jorge Camargo. Até que eu pude conhecer ele em 1997. E depois, em 1999, ele se torna meu professor. Na igreja. A ministra de música da minha igreja fala, eu quero que você vá estudar composição, violão com o Jorge Camargo. Eu chego lá, o Jorge Camargo, que eu admirava dos discos. E aí ele se tornou a minha maior referência até hoje. Ele é o número 1 dessa inspiração para canções de louvor e adoração. É um cara que eu admiro, hoje um grande amigo. A gente se tornou parceiros de canções, estamos gravando algumas coisas novas, fazendo músicas novas. E tem sido um presente. Então foram mais essas pessoas aí. Depois eu conheci Dom Moen, que pra mim, nossa, que delícia ouvir as cantatas, né? Deus por nós, Deus com nós. Tinham tantas. Esse cara fez bastante diferença também. E muita coisa. Aí depois eu conheci Vineyard, não do Brasil, porque não tinha ainda. Vineyard Café, era uma coletânea de discos, que era muito esse pop folk, mas ao mesmo tempo uma música intimista para pequenos grupos, para cultos nos lares, uma letra fácil, cantável. Então eu fui aprendendo muito sobre adoração horizontal, vertical, tinha umas piras assim, né? E essas pessoas me influenciaram bastante. Muito bem, eu tenho um leque aí, hein? Tem. Que bacana. E você admirar alguém e, né, hoje ser parceira, assim, também ter amizade, coisas que Deus providencia que a gente nem imagina. Muito. Eu tenho um irmão que faleceu há 26 anos, né? E eu me lembro, assim, quando o Jorge Camargo me ligou a primeira vez para me convidar para eu gravar uma música no disco dele. Nossa. E eu lembro, eu ficava imaginando, eu contando isso pro meu irmão, porque a gente cresceu junto e viveu isso. Esses caras estavam nos nossos discos, né? O Jorge e o João Alexandre. E eles estavam lá. E aí eu lembro que quando fiz amizade com o João Alexandre também, fui fazer um programa dele e eu falava, putz, como eu queria que meu irmão visse aonde a gente chega, né? Porque é isso, a gente estava lá numa infância, numa adolescência, e esses caras já estavam na frente fazendo muita coisa boa, que influenciou uma geração inteira. Então eu me sinto privilegiada e falo assim, meu amigo. Que legal. E você é ministra de louvor. Eu queria que você falasse também o que é ser uma ministra de louvor? Como que funciona tudo isso? Poxa, interessante. Acho que ninguém nunca me perguntou isso. Então, eu acho que tem uma diferença muito, muito clara entre o ministro e o cantor, né? Cantar, muitas pessoas têm esse talento, esse dom, mas ministrar vai além, né? Porque você tem que ter uma sensibilidade maior, você pelo menos no meu processo, eu presto atenção no que em quem é a igreja. Como eu ministro em muitas igrejas, então eu sempre presto atenção no que está acontecendo no movimento, como é aquela igreja. Tenho essa minha mística com Deus. Ei, Deus, o que o Senhor quer falar? Então a gente tem essa liberdade de poder se expressar. E quando a gente fala de um ministro, a gente fala assim, de pessoas que falam. Tem gente que fala, ai não, precisa falar na ministra, precisa sim. Eu me conecto com as pessoas enquanto eu falo.
e enquanto eu canto. Então, eu ministro adoração, eu ministro palavra, né? Eu não estou pregando, mas eu estou ministrando aos corações aquilo que Deus vai colocando no meu coração, que precisa ser dito naquela noite, que tem pessoas que precisam ser ministradas, ouvir ali. Então, tem uma diferença. O cantor, ele tem sensibilidade, lógico que ele também ministra, mas o papel dele é coadjuvante, ele está cantando, ele está ali, ele não tem esse compromisso, né? Ele vai lá, pega o microfone, ele canta, a música fala por si e está tudo bem. Nós ministros não, a gente tem um compromisso maior de ministrar no coração das pessoas, de atingir o coração das pessoas através daquilo que a gente leva, né? Aquilo que Deus ministra em nós e através de nós. Então, não tem uma receita de bolo, não tem. Cada ministro tem uma personalidade, uma característica. Eu sou muito brincalhona. Eu misturo muito. Eu falo que faço um stand-up junto. É porque eu gosto dessa leveza. Eu gosto de me conectar com as pessoas brincando, falando, contando uns causos, como uma boa filha de mineiros. Tem umas histórias para contar. Então, eu gosto muito disso, né? De conversar um pouco. Eu tinha uns amigos que falavam assim: nossa, Juliana, você fala demais. Eu falo, mas eu falo demais mesmo. Mas, assim, cada um tem uma característica. Tem alguns que são mais, assim, o cara tá lá e ele fecha o olho e ele vai embora. Ele fica, ele Deus, ministrando aos corações, mas ele Deus. Eu aprendi nessa jornada toda que Deus ministra em mim e eu sou um espelho que reflete na vida das pessoas. Então, para mim tem um L muito claro, né? Então, eu vejo Deus ministra em mim e eu ministro no coração das pessoas e nós todos adoramos a Jesus Cristo. E é bem assim. E do seu jeito mesmo, né? Porque parece que autenticidade. quando a pessoa está falando de Deus, mesmo que está no púlpito ali e tal, a gente tem muito preconceito. A pessoa não pode sorrir, ela tem que ser séria, ou ela tem que, né, passar uma imagem que não pode, a pessoa tem que me interpretar uma figura firme aqui. A gente foi ensinado, Vanessa. Eu me lembro, assim, de ministrar o louvor bem contida, tinha que prestar atenção no movimento do corpo, você não podia se expressar muito. Aí passa 10 anos, o pessoal, gente, vamos soltar o corpo. Aí agora, tipo, 2022. Gente, ó, não importa muito, é assim, ó, vamos curtir. Falo, a gente sofreu lá atrás quando diziam, olha, as expressões, tipo, né? Mas eu me lembro do pastor Ed falando uma vez numa reunião de liderança, ele dizendo assim: vocês estão ministrando para as pessoas, sejam vocês. Vocês são artistas. É um evento? É um evento. É o culto, mas a gente fala que é um evento também. Então, vocês estão lá, coloquem a arte de vocês. Então, assim, personalidade. Então, a Ju tem um jeito, o Baruch tem um jeito, o Fernandinho tem um jeito, a Carla Bruna, todo mundo tem uma personalidade, né? Cada um no seu nível de intensidade. Mas o legal é isso, o que chama a atenção é isso. Você olha e reconhece, fala assim, é a Ju, é o João Alexandre. Então, é isso, porque a gente tem que colocar o quê? A nossa vida. Exato. É a nossa vida, não é um personagem. Então, por isso que eu sei que tem pessoas que vão para um lado mais do personagem, mais performático. E aí é uma outra vertente. Mas a gente vai com a vida mesmo e com quem nós somos. Então, eu, pelo menos, 100% Ju em qualquer lugar que eu esteja. Aqui eu estou sendo super eu. Muito do bem. mesmo jeito que eu sou lá, e na casa da minha amiga e na minha própria casa. Sim, e as pessoas vão se conectando, porque você está passando uma imagem que realmente é sua, que é de verdade. Sim. Por exemplo, eu vou convidar a Ju porque ela é exatamente desse jeito. E eu quero que ela ministra o pessoal assim, do jeito que ela é. É isso mesmo. Porque tem muito preconceito. A gente pega, por exemplo, o pastor, o Cláudio Duarte. Ele foi muito criticado porque ele brinca e tal, mas o púlpito não é circo e tal. Só que é a maneira que Deus usa ele ali. Isso, é o ministério dele, é o chamado dele. E para falar da forma como ele fala, que ele trata com casais, né? Tem que ter leveza, porque casamento é um negócio complicado. Tem muitas feridas, muita complicação. E a igreja ainda tem muita dificuldade de tratar os assuntos, né? Então, o Cláudio... Tem um tabu ainda. Tem, ainda. Isso eu acho que nunca vai deixar de ter, né? Então, ele consegue se conectar com um casal que às vezes é tímido, o marido sério, aí o cara dá uma risada e volta para casa e guarda. Essa é a ideia. Ele riu porque ele escutou. Então quer dizer, já entrou. Então,
Ele ouviu e escutou. E ele leva para casa e vai ficar mastigando aquilo, mesmo dessa forma leve, né? Muito bem, muito bem. E você já passou por algum problema, alguma situação assim, de você estar numa igreja ou em um local e a pessoa meio que depois falou, não era bem assim, tal, já aconteceu? De você ser você, mas não era para ser tanto você. Olha, se passei, não fiquei sabendo. Provavelmente não voltei na igreja. Não, eu acredito que não, ou talvez pode até ter sido. Só que não chegou a você. Não chegou aos meus ouvidos. Porque, lógico, a Ju de hoje não é a Ju de 15 anos atrás. Foi uma construção, né? Você vai pegando uma liberdade, que é aquilo que eu falei. Tinha um modelo, você tinha que ser mais engessado, você tinha que ser mais... Eu escutei muito, ainda escuto. Olha, não precisa falar tanto, não precisa... As pessoas querem colocar você numa caixinha. Não precisa falar Seja tanto. assim, né? Aí você fala, hoje eu tenho essa liberdade quando os meus pastores amigos falam assim, Ju, pode ser você. A gente ama. Que delícia. E aí, eles já sabem que, assim, é sem pressa. Eu estava ministrando no sábado, eu fui convidada para ministrar num pequeno grupo. Um PG de umas 30 pessoas, um pequeno grupo. Mais ou menos, enorme, né? E eles chegaram assim, Ju, o que você preparou? Eu falei, não sei, ainda não sei. Eles olharam assim, né? Eu falei, não, ainda tô aqui prestando atenção, né? E aí, quando começou, eu falei, olha, eu convido vocês pra gente ter um momento de louvor e adoração, mas sem pressa. Porque também, na minha idade, pressa não é legal, a gente fica cansado, então não dá pra correr, né? E daí eu vou, porque eu tô me conectando com aquelas pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi. Eu não sei, tem gente ali que é mais tradicional, tem gente que tá sofrendo coisas absurdas na sua jornada. Tem gente que tá ali que nunca viu uma pessoa falar de Jesus assim. E se consiga se conectar. E foi muito legal porque isso aconteceu. Tinha um grupo de adolescentes lá. E adolescentes fica assim, né? É mais difícil, eu acho, até de alcançar, né? Isso, aí eu sou mãe, né? Minha filha tem 19. Aí eu sei. E aí eu falo gíria, eu falo umas linguagens. E aí só vi as meninas assim. Aí, tipo, largaram o celular. E eu tô aqui, ó, prestando atenção. Porque as vovozinhas, a galera 40 mais, 30 mais, tava todo mundo comigo. Eu já... Mas aquela turminha que tava lá no fundo, eu falei, opa, Deus, eu senti Deus me tocando. Eu quero falar com aqueles meninos ali. Tinha uma turma grande. Então eu cantei as mesmas canções. Não cantei a música da modinha, eu cantei as mesmas canções que eu canto. Que Deus foi trazendo. E eu toquei 2h30. Nossa, no final, direto? Assim, Aí eu vou ministrando, vou falando e vamos cantando. Meu ombro quase caiu depois. Mas no final elas estavam sorrindo, batendo palma e vieram falar, poxa, Ju, que legal, adorei você. Você podia fazer stand-up. Eu falei, eu te entendo. Tá vendo? Você conectou o coração porque elas se identificaram porque você foi de verdade ali. Exatamente. Por mais que um pouco ministrada ali pelo Espírito Santo, né, para alcançar e tal, mas você foi você ali. Eu Exato. acredito que deve ser muito difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém. É muito. E você começar a ministrar ou cantar, né, ou dar uma palavra. Deve ser difícil esse momento. Eu já fui ministrar em igrejas onde eu fiz uma brincadeira, uma piadinha e ninguém riu. Putz. E agora? Entendi. Nossa, hoje vai ter que ser na marra mesmo, né? E aí vamos cantar, então tá bom. E canta e vai. E tive igrejas que, tipo, pessoal de braços cruzados. E isso sempre me incomodava. Mas sabe que eu ouvi, o Gerson Borges me falou uma coisa o ano passado, que ele falou assim, Ju, porque nós como ministros, a gente tem uma preocupação muito grande. Se as pessoas estão cantando, se as pessoas estão sendo tocadas. A gente é inevitável não pensar nisso. E aí o Gerson falou assim, Ju, não se preocupe se as pessoas não estiverem cantando. Aí será que isso é para aliviar meu coração angustiado? Ele disse, só canta e adora quem reconhece o Deus que serve. Então, se as pessoas não cantam, é porque elas não identificaram, elas não enxergaram o Deus que está presente. Foi um alívio. Foi um alívio que eu falei, realmente, não é minha responsabilidade fazer com que as pessoas cantem. Mas, como ministro, eu quero me conectar. Então, eu tento ser leve da minha forma. Mas se as pessoas não cantam, é porque é elas que lutem, é com elas, né? O Evangelho de Jesus está sendo pregado, está sendo falado, através das canções, de tudo. Então, elas precisam entender que a gente não vai para assistir ninguém. Eu sempre falo, você não veio me assistir. Jesus é o nosso convidado, então a gente adora junto.
é junto, a gente está aqui junto, identificando o nosso Deus. É junto, é comunhão. Aí vai de cada pessoa aproveitar aquele momento da melhor forma, né? Sim. Deus está soltando ali, pega quem crê também, quem quiser como aproveitar aquilo. Meu pai hoje é pentecostal, ele fala assim, ó, você pega a sua bênção. Pega ali, ó. É isso aí. Eu tô pregando, é só pegar, Porque realmente as pessoas, muitas vezes, ela tá num ambiente que tá cheio de Deus ali, só que ela não consegue se conectar, porque, né, ou às vezes tá com algum problema, tal, até interno mesmo, mas às vezes ela se dispersa, se distrai e não aproveita aquele momento. E ali ela poderia receber até um milagre. Sem dúvida. Aí o pentecostal, meu pai, falaria, a bênção passou e você não... E você não pegou. Vai sair sem a vitória aqui. Exatamente, então é muito disso, né? Mas é um privilégio, sabe? É um presente para mim, todas as vezes, cada igreja que eu estive, cada casa, cada evento, cada festa, cada lugar, para mim foi um presente. Me sinto privilegiada de poder levar minha arte, levar o meu dom, aquilo que Deus me deu e dividir com essas pessoas. Então, eu curto. Então, eu posso dizer que 90% foi sempre muito bom e teve uns 10% que eu falei, acho que eu nem volto. Mas valeu também, foi aprendizado, forjou ali. Valeu. Pra mim, eu falo sempre com a banda, assim, no grupo de louvor da igreja ou com a banda que tá tocando comigo, é assim, tem uma primícia. Se não for pra ser divertido, a gente nem vai. Tá certo. Isso, porque se eu não me divertir, se eu não rir, eu vou ficar tensa, pensando. Porque assim, todo mundo desafina, irmão. A gente desafina, a gente erra um acorde, a gente esquece, né? Eu tô adulto agora, nossa, às vezes eu falo, meu Deus, eu sempre erro, assim, eu falo, eu vou cantar agora a música Graça Encontra em Ti. Aí eu começo a cantar Quem Eu Sou, é outra, as minhas próprias músicas. Eu troco, eu erro. Então eu tenho que rir de mim mesmo. Eu olho pra voz dos caras assim, e aquele jogo de olhar assim, bora, partiu, e vamos lá. Porque você vai ficar tenso, você perde a bênção. A bênção vai ser Então eu sempre brinco, falo assim, olha, primeira coisa, se não for divertido, nem vem. Se você for ficar com mimimi aqui, porque vai ter problema de som, vai ter, as igrejas ainda têm problemas de som. Você vai chegar lá, o seu violão não vai estar com o timbre que você gosta. O baixista atrasa, tadinho dos baixistas. O batera tá no aquário, coitado. Né? Aí não tem microfone para as back vocals. E como a gente já passou por isso, né? Então eu desencanei e falei, olha, eu olho para a cruz. Sim. Viu? As pessoas têm que ter mais paciência também, né? Todo mundo corrido, gente. Às vezes acontece coisas que fazem parte, né? Ainda mais quando você está na correria ali também. Às vezes, né, falha um equipamento, alguma coisa. Já acabou a energia na igreja, é normal, nossa, gente. Quantas vezes eu cantei na luz de vela. Que chique. Nossa, era violão e pandeiro, né? Né? E a vela lá, e os irmãos, aleluia, glória a Deus. E quando acabava a última música, voltava a luz. Não é? O inimigo agindo, gente, depois volta. Era um temporal, acabava no bairro inteiro. Mas era isso, assim, meu pai sempre falava assim, a gente tem que estar pronto. A gente adora em todo tempo, com luz, sem luz, com som top, com som mais ou menos. Na minha época, gente, era retroprojetor. A gente limpava a chapa de pulmão e escrevia a letra das canções nas chapas. Por quê? Igrejas de bairro, igreja pobre, a gente tinha dinheiro para comprar as folhas e aquelas canetas para escrever as letras, porque não era... Hoje, você vê, né? Hoje é tudo tão moderno, tão prático, que talvez muitos de vocês não sabem nem do que eu estou falando. Mas era isso, a letra era projetada na parede por um negócio chamado retroprojetor. E tinha uma folha transparente, a gente não tinha grana para comprar isso. Então a gente passava álcool nas chapas, chapa de pulmão, chapa do rosto, limpava a chapa, ela era cinza, aí ela ficava um pouquinho mais clarinha. E aí você escrevia a letra da música numa caneta verde. O povo ia marcar exame só para conseguir a chapa? Senhor. Não, aí todo mundo doava. Lá, na minha própria casa. Tinha uma sinusite eterna, né? Então tinha sempre uma chapa. Tinha. Então você via lá, grande, e aí eu lembro que eu que escrevia, né? Minha letra de médica. Grande é o Senhor e Mundinho lá, né? Então, assim, crente raiz teve um retroprojetor. Né? Hoje a gente tem multimídia, gente. Não, hoje é outro nível, nossa. Né? E hoje o pessoal reclama. Imagina naquela época, eu não ia aguentar. Você tem um fundo bonito, a letra assim passando,
A letra chega enquanto você... Nossa, é sensacional. Tudo projetado lá, você não precisa nem levar mais Bíblia, você não precisa nem levar nada para acompanhar as canções. Tá tudo ao alcance da tecnologia. É legal também. Muito bem, muito bem. É legal também. E eu queria que você falasse uma experiência assim que você teve com Jesus em algum momento que você foi ministrar assim. No momento que eu fui ministrar? Eu acho que a que mais me marcou foi essa das crianças, sabe? Porque eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, eu estava começando mesmo a ministrar e eu estava muito acostumada a ministrar num culto de domingo para adultos, para os pais, os avós, os tios. E de repente me colocam numa cena, era eu ministrando para crianças pequenas. E eu vi Deus tocando naquelas crianças. Eu vi Deus movendo o coraçãozinho daquelas crianças. Eu vi crianças de joelho prostradas, chorando, tendo um encontro com Jesus. Aquilo está guardado na minha mente até hoje. E eu lembro daquilo. Aquilo foi marcante demais. Você perceber que é isso que o Gerson falou. Você reconhece o Deus que você serve. Então, quando você reconhece, quando você vê Jesus... Eu lembro da gente cantar lá nos anos 90, abra os olhos do meu coração. Ou, quero te ver, ó Senhor. Versões, né? E ficava, quero te ver. Aí eu ficava pensando, como assim quero te ver, né? Você não vê, não? Você não sente, não? Mas era um clamor, as pessoas queriam ver. E esse ver é com os olhos espirituais. E aquelas crianças foram tocadas, foram mexidas e transformadas. E depois tinha o lance dos testemunhos. Então, na temporada seguinte, do ano seguinte, elas voltavam e elas contavam o que aconteceu na casa delas. Que elas chegaram falando desse Jesus aí, o pai não era crente, a mãe era... ninguém cria em nada. E eles falaram desse Jesus que transformou a vida delas, que fez elas perderem o medo. E o pai e a mãe, peraí, que negócio é esse? Vamos lá, mamãe. E no domingo eles iam no culto. Vamos lá, mamãe. E eles escutavam e aí... Os pais também tendo essas experiências com Deus por causa dos filhos pequenos. Então, puxa, para mim foi sensacional. Uma de tantas assim que eu guardo. Deus me usa para isso e agora eu colho esses testemunhos. É isso. Isso ajuda muito a gente se manter firme também na caminhada, né, ali no ministério. Porque Deus vai mostrando o quanto Deus tem usado as nossas vidas. Sim, e o gostoso é isso, quando as pessoas vêm e falam. Então, assim, eu me lembro de muitos e-mails que eu recebi, ligações de pessoas. Oi, Ju, eu sou fulano de tal, você estava no culto tal, da igreja tal. Aquele dia eu queria me matar. E eu passei na frente daquela igreja e eu escutei uma voz tão doce que chegou no meu ouvido e eu entrei. E ali... Eu cantei sobre a graça, a bondade, a misericórdia de um Deus poderoso que pode mudar a história. E esse cara não se mata e aceita Jesus naquele culto. E se apaixona por Jesus do mesmo jeito que eu sou apaixonada. E o cara é transformado. E o cara me liga. E eu aos prantos, chorando na pia. Porque eu não fui para lá com esse intuito. Eu sempre vou e falo, ei Deus, se você quiser usar alguém, o Senhor me usa. E isso sim tem significado. Por isso que eu acho que a gente está se perdendo um pouco, porque os nossos púlpitos, os nossos palcos se tornaram performáticos. A gente está mais preocupado com a roupa que a gente veste, com a paleta, as cores. A gente está mais preocupado em fazer um mega show, luzes, fumaça, do que adorar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e levar um evangelho de salvação. Músicas que toquem no coração e que transformam vidas. Então, eu digo que eu ainda sou a resistência. Eu vou continuar cantando canções de adoração. Eu vou continuar com a simplicidade. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me convidou lá quando eu era uma menina. Então, é por isso, por esses testemunhos dessas pessoas. E eu vivi experiências também de, no final do culto, a irmã da intercessão me chamava, vem cá. Entrou uma moça hoje aqui. E ela falava, eu vou matar ela. Eu vim hoje aqui para matar ela. E aí, caí possessa e os irmãos oraram e ela... Quem me mandou vir aqui, me mandou vir para matar ela. Meu Deus. Então, eles falaram, a gente quer orar com você, porque o que você está fazendo está incomodando. E eu falava, amém. Então, é isso. Como que eu não vou querer adorar Jesus? Como que eu não vou querer
a simplicidade? Como que eu não vou querer trazer à memória o que me dá esperança? Eu não estou nem aí para os likes, eu quero adorar Jesus, e eu espero que as pessoas sejam tocadas e transformadas por um Deus que é vivo, que é maravilhoso e que faz coisas na minha vida, né? Jesus me salvou 2 vezes, eu quase morri no parto da minha filha, eu tive uma atonia uterina, eu tive uma parada cardíaca, eu vi a luz e Jesus me salvou, eu fui entubada, tiraram meu útero, 1000 coisas aconteceram na minha jornada. Fiquei 11 dias na UTI, sozinha. Eu não fui visitada por nenhum pastor, por nenhum ministro, por nenhum amigo, por ninguém. Eu tive uma experiência com o Jesus a quem eu sirvo. Lá naquele deserto, daquele um triz da morte, aquela linha bem tênue, onde eu parei de respirar. E quando eu acordei, eu falei, uau! Eu estava morrendo lá, umas horas aí, Jesus me salvou, e eu ficava assim, que incrível, e eu ria. E ninguém entendendo nada, essa louca aí, né? Eles tiraram o tubo da minha garganta. Você sabe o que aconteceu? Eu falei, eu sei. Jesus me salvou. Aí os médicos disseram, olha menina, Deus te deu uma nova oportunidade. Eu falei, yes, sensacional. Que bom, obrigado, Jesus. E então tem sempre um fôlego de vida, tem sempre um motivo para continuar. Sim. Porque sim, a vida é difícil. A vida é sofrida. Tem gente que sofre mais do que outros. Sim, tem. Mas a gente tem que encontrar uma beleza, uma motivação, uma chama que tem dentro da gente que nos faz querer viver nos dias de hoje. Gente, que incrível. Estou impactada aqui. Foi um testemunho tremendo, né? Desde o que você contou, né? Que as pessoas receberam, que compartilharam com você, e o seu que você acabou de compartilhar também. É isso aí. Ai, gente, a gente está quase acabando. Eu vou precisar finalizar. Mas a gente vai fazer uma parte 2, gente. Bora, partiu. Você cantando. Ai, vamos. Ela cantou no bastidor aqui, ó. Eu Sucesso. Tentei, né? Eu tentei. Mas você sabia, eu acho lindo quem canta, né? Até comentei aqui, e teve algumas pessoas que eu entrevistei que até falaram assim, eu não cantava e pedi o dom para Deus e Deus me deu. Eu falei, pronto, eu vou pedir para Deus esse dom. Pode pedir que a gente faz um feat também, hein? Boa! Fechou? Já estamos... Você viu, temos vários acordos aqui. Vamos fazer música pro programa. É bom que tá tudo gravado. Cobrem ela, gente. Que legal, que legal. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas antes eu queria que você também falasse dos seus projetos futuros, deixasse suas redes sociais também, como as pessoas encontram a Ju Bragança nas redes sociais, nas plataformas digitais. Fique à vontade também. Então, você encontra a Ju em todas as plataformas digitais, tem os meus 2 discos. Você entra lá e procura Ju Bragança. Tem todas as minhas músicas, todos os meus discos. Eu tenho 2 CDs gravados. O primeiro se chama Consumado e o segundo, Graças ao Trino Deus. Bem litúrgico, né? E tem muitos vídeos no YouTube, tem muito conteúdo, né? De uma vida inteira aí que você tem lá no canal do YouTube. Meu Instagram é Ju, 2 U's, tá? Aquele Ju prolongado. Ô, Ju! Ju Braganca. Lá tem muita coisa legal também do nosso dia a dia, né? Nas igrejas. E o que mais, irmã? Esqueci. Falar um pouquinho dos seus projetos futuros, se projetos tem alguma futuros. novidade, Nossa, temos compartilhe muitas com a gente. novidades. Tirando as nossas, né, os nossos projetos, com certeza tem mais algum. Então, eu estou gravando um novo disco agora. Eu ainda falo disco, porque eu sou 40 a mais. Estou gravando um projeto novo. Esse foi um ano muito legal na minha vida, assim. Eu fiquei 2 anos e meio como ministro de louvor de uma igreja. E aí, no dia 31 de março, eu pude me despedir dessa igreja, porque eu precisei voltar para a minha jornada de novo. Então, eu estou gravando um disco novo. O Jorge Camargo é o meu produtor, a gente está ali fazendo isso junto. Canções que eu fiz nos últimos 5 anos, de um novo momento, uma nova jornada da minha história. E tinha muita coisa guardada ali. Então eu falei, eu preciso gravar essas coisas, preciso compartilhar com os outros. E eu acho que ainda esse ano a gente lança alguma coisa. Eu também gravei no disco novo do Jorge. O Jorge também está gravando um disco novo, está sensacional. E eu fiz participações lá também. Então tem muita coisa acontecendo aí. Estou com a minha agenda aberta. Se você quiser convidar a Ju para ir na sua igreja, seu evento de mulheres,
culto da juventude. Acho que eu ainda me garanto com a juventude. Mas a agenda está aberta e você entra lá no Instagram, que lá tem o telefone. Então vai lá no Ju Braganca, que você me acha e tem tudo que você precisa conhecer. E no YouTube, procura por Ju Bragança, que tem de tudo lá. Muito bem. Então você, pessoal, que ainda não conhece a Ju Bragança, vão lá, se inscreva no canal também, siga nas redes sociais e a agenda está aberta. Leva essa mulher aqui, ó, para edificar a sua igreja, a sua casa. É isso aí, eu topo tudo. Agora você vai cantar a música Graça no Convite. Isso. Mas antes, eu quero agradecer pela companhia de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e siga os links abaixo aqui da página, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Amém. Você canta pra gente, Ju? Eu canto. Ju Bragança com a canção Graça Encontra em Ti. Eu confio em ti, és o ar que eu respiro, minha salvação, meu esconderijo, com tua paz e tua graça. Eu descansarei com tua paz e tua graça. Eu descansarei, permanecerei guardado em ti, que meu coração seja temeroso, obedecerei, serei paciente, graça encontro em ti. Permanecerei guardado em ti, que meu coração seja temeroso, obedecerei, serei paciente, graça encontro em ti, meu Cristo. Oh, oh, oh. Graça encontro em ti. Eu confio em ti, sim, Jesus. És o ar que eu respiro, minha salvação, meu esconderijo, com tua paz e tua graça. Eu descansarei com tua paz e tua graça. Eu descansarei, permanecerei guardado em ti, que meu coração seja temeroso, obedecerei, serei paciente, graça encontro em ti. Permanecerei guardado em ti, que meu coração seja generoso, obedecerei, serei paciente, graça encontro em ti, meu Cristo. Oh, oh, graça encontro em ti.